Taxos! What a pleasant surprise. This morning's full of surprises, Leonidas. We've been tricked. We've more than a few hundred. This is a surprise. Silence! We heard Sparta was on the warpath. We were eager to join forces. If it is blood you seek, you're welcome to join us. But you bring only this handful of soldiers against Xerxes? You see, I was wrong to expect Sparta's commitment to at least match our own. Doesn't it? You, there. What is your profession? I'm a potter. And you, Arcadian, what is your profession? Sculptor, sir. You? Blacksmith. Spartans! What is your profession? You see, old friend, I brought more soldiers than you did. Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes. Diz a palavra de Deus em Isaías, capítulo 49, verso 1. Diz a santa e gloriosa palavra de Deus. Ouvi-me, ilhas, escutai-vos, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre. Desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Observamos então, através deste versículo, de que é Deus quem chama, não é o homem que aceita ou não a salvação. Ok? Ele chama desde o ventre. Deus tem os seus escolhidos desde o ventre. O Senhor me chamou desde o ventre. Desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Justamente porque a graça é isso. É um favor imerecido. Deus não precisou ver a sua fé, ok? Ou uma fé prevista, para poder lhe escolher. É justamente o contrário. A graça é justamente isso. É um favor imerecido. No próximo domingo, dia 16 de fevereiro, as Assembleias de Deus estarão estudando esta revista, certo? Lições bíblicas, que fala sobre a raça humana, origem, queda e redenção. Ok? Infelizmente, essa revista, na lição 7, tem muitos equívocos e algumas heresias, para não dizer que a revista é semi-pelagiana, no sentido, quando traz essa questão da salvação. Ou seja, na lição número 4, né, você aprendeu o seguinte. Você aprendeu na lição número 4 os atributos do ser humano. Na página 30, nós temos aqui a heresia do livre-arbítrio sendo apresentada. O livre-arbítrio pode ser definido como a capacidade humana de tomar livremente uma decisão. Então, o atributo é observado em diversas passagens das Escrituras. Aí se apela para Gênesis 13:9, Josué 24:15, Hebreus 4:7. Mas diz que o livre-arbítrio pode ser definido como a capacidade humana de tomar livremente uma decisão. Isso, além de ser pelagiano, é semi-pelagiano, ok? Além do que também vai contra a própria declaração de fé das Assembleias de Deus, ok? Então, há muitos problemas na revista desse trimestre, e eu não sou o pioneiro a estar falando disso. Várias pessoas já apresentaram os problemas que existem na revista e afirmam com todas as letras que essa lição número 7, por exemplo, ela é semi-pelagiana. E quem está dizendo isso não sou eu.
tá? Existem sites, canais, até de arminianos, como alguns canais que eu conheço, onde ele, sendo assembleano, ele diz com todas as letras que a lição número 7, ela é semi-pelagiana. Portanto, se constitui numa heresia, se constitui naquilo que a palavra de Deus reprova. Né? Nós não vemos, nessa lição número 7, a queda do ser humano, nenhuma expressão sobre a graça de Deus. Onde aparece a palavra graça aqui? Onde aparece o ensino sobre a graça? Em nenhuma parte dessa lição número 7. Não há nenhuma citação da graça de Deus. Não é citada a graça de Deus como restaurando a natureza, certo? Restaurando o homem. Não existe. Né? Então, existem vários problemas, tá? Apresentados aí, principalmente nessa lição aqui. Né? Na questão do número 4, da lição número 4, já apresentei para vocês que eles ensinam e persistem, logicamente, por a denominação da Assembleia de Deus ser arminiana, insiste na questão do livre-arbítrio. Entretanto, sabemos que existe diferença, sim, entre o arminianismo clássico, o arminianismo wesleyano. Entretanto, todavia, nós vamos perceber nessa lição que eu estou apresentando para vocês grandes e inúmeros problemas, né? Ao querer justificar de uma forma ou de outra forma o livre-arbítrio. Até porque deveríamos perguntar no Novo Testamento grego cristão aonde aparece a palavra livre-arbítrio. A palavra livre-arbítrio não aparece nenhuma vez sequer. Né? Você não tem o livre-arbítrio, a palavra livre-arbítrio, certo? O libertarismo, você não tem essa palavra no Novo Testamento grego cristão. Mas, preste atenção, todas as seitas, elas praticamente acreditam no livre-arbítrio do homem. Ok? Então, na página, por exemplo, 49, nós vemos aqui na lição desse trimestre de 2020, da lição da bíblica do professor aqui, nós vemos aqui algo gravíssimo. Algo gravíssimo. Na página 49, mais uma vez, é falado sobre o livre-arbítrio, que é o dom que recebemos de Deus, através do qual podemos desimpedidamente escolher entre o bem e o mal. Sem o livre-arbítrio, não teríamos o que hoje somos, seres autônomos, conscientes da própria existência de nosso lugar no universo criado por Deus. Então, nessa lição, o pastor Cláudio Honor de Andrade reafirma o semi-pelagianismo, do qual né, nós vemos aqui o pastor Silas Daniel afirmando aqui no seu livro Arminianismo, a Mecânica da Salvação, ele chega a comentar de que a popularização do semi-pelagianismo é a ausência do ensino arminiano. Ok? Né? No capítulo 9, ele chega a dizer o seguinte, que o que é espossado hoje em dia e recebe o nome de arminianismo se trata, na verdade, de uma distorção do verdadeiro arminianismo. O que se ouve em muitos púlpitos é mais semi-pelagianismo. Bem, praticamente, então, os que você ouve nos púlpitos, né, das igrejas pentecostais é o semi-pelagianismo, e não sou eu que estou dizendo. É o pastor Silas Daniel, pastor da Assembleia de Deus, que está dizendo. Mas isso é uma consequência de um abandono escriturístico do Novo Testamento. Isso é evidente. Né? Quando você diz que o ser humano é um ser autônomo, onde está isso na Bíblia? Onde se encontra isso no Novo Testamento? Isso é um ensino romanista. Agora veja, você tem, ao dizer que o ser humano é um ser autônomo, você está dizendo que ele é independente, que ele escolhe, no final das contas, a salvação ou a perdição eterna. Então a salvação está na mão do homem, não está na mão de Deus. O que é condenado em antigos concílios
da Igreja Católica e também é condenado pelos protestantes. A Reforma Protestante explorou muito bem isso. Agora veja, o livre-arbítrio, ele é uma expressão usada em todo o mundo e, como eu disse, no mundo das seitas. Mas temos que ter cuidado com as definições sobre livre-arbítrio. Nós temos algumas definições sobre o livre-arbítrio. Eu vou dar pelo menos duas para vocês. Tá? Uma de Agostinho de Hipona, tá? Que ele diz o seguinte, que o livre-arbítrio é uma faculdade da razão e da vontade pelo qual se escolhe o bem quando se tem assistência da graça de Deus e o mal quando não se tem uma assistência. Já Orígenes, ele diz o seguinte, o livre-arbítrio é uma faculdade da razão da qual se pode discernir o bem e o mal, e da vontade, pela qual se pode escolher um ao outro. Então, mas o que significa, então, a palavra livre-arbítrio? Né? Para Petrus Lombardos, por exemplo, e os doutores escolásticos, né, a palavra arbítrio deve referir-se à razão, cuja função é discernir entre o bem e o mal. Já o adjetivo livre, que se junta à palavra arbítrio, permanece propriamente se referindo à vontade, do qual se pode ser inclinada para uma parte, né, ou para outra. Assim entendemos que há três tipos de querer, certo? O sensitivo, o animal e o espiritual. Quanto aos dois primeiros, o homem é declarado livre, mas quanto ao terceiro, só pode ser, logicamente, uma operação do Espírito Santo. Ok? Então, Petrus Lombardos, por exemplo, ele declara que o homem não tem o livre-arbítrio, no sentido de que ele é autossuficiente para pensar ou praticar tanto o bem como o mal, certo? Mas unicamente no sentido de que ele não está sujeito à obrigação forçada, ao constrangimento. Ou seja, o ser humano ele tem liberdade. Isso é bíblico, tá bom? Nenhum calvinista sério vai negar que o homem tem liberdade. O que se nega é que o homem tenha o livre-arbítrio, porque o único ser no universo que tem livre-arbítrio, que não sofre influências, é o próprio Deus da Bíblia. O próprio Deus da Bíblia, sim, tem livre-arbítrio. Fora ele, mas ninguém não tem influências ao seu derredor, sejam eles do seu coração, de pessoas que estão ao seu redor. Então não existe livre-arbítrio para o ser humano. Tá? Então, nós temos que saber discernir essas coisas. A Bíblia fala de liberdade, tá? E a Bíblia fala também de responsabilidade humana, e a Bíblia também fala de soberania divina. Quando nós começamos a entender bem essas doutrinas, nós vamos entender melhor a questão da liberdade do homem. Por exemplo, para Calvino, o melhor seria dispensar tal vocábulo, livre-arbítrio, porque uma vez inventado, é logo bem recebido por quem não leva a conta a exposição feita pelos antigos, né? E toma como motivo para orgulhar-se em si mesmo. Assim, tal vocabulário se torna um enfeite soberano para algo insignificante. Ok? Então, existe promessas que devemos ter praticamente fixadas em nossa memória. Tá? Quando Deus diz assim, olha, secarei a água e o sedento e torrentes sobre a terra seca. E mais, ele diz o seguinte, todos vós, quando diz a palavra de Deus, né? Os que têm de sede, vinde às águas. Tá? Então, existe então o livre-arbítrio? Né? Alguém há que se atreva a afirmar possuir o livre-arbítrio ou ter o livre-arbítrio? O que nós temos é liberdade e não livre-arbítrio, que praticamente só o Deus Todo-Poderoso tem este livre-arbítrio. Ele não sofre influências de ninguém. Qualquer ser humano, até mesmo Adão e Eva, sofreram influências. Ok?
Então, nós temos que entender essas coisas, tá? Então, outra coisa que devemos entender, um erro muito grave dessa lição número 7, quando diz que o ser humano, ele é autônomo, né? E diz aqui na página 51, que desde a queda, o ser humano, para reatar a comunhão com Deus, tem que se aproximar-se dele pela fé. Como você se aproxima pela fé, se a fé é um dom de Deus? Me explique isso daí. Se a Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9 que a fé é um dom de Deus, é um dom de Deus, como você pode se aproximar a Deus pela sua fé e não pela graça? Isso é pelagianismo. Ok? Então nós temos que entender que no ser humano não existe condições de ele reatar uma aliança com Deus. E isso, se você, por exemplo, for observar até próprios livros arminianos, você vai perceber essa verdade. Tá? Olha só o que está escrito aqui na página 48 do livro Depravação Total, de Carlos Kleber Maia. Diz aqui na página 48, com a depravação de sua natureza, o homem perdeu seu livre-arbítrio. Sua vontade tornou-se escrava do pecado, com liberdade apenas para pecar. Qual que é a liberdade do homem? Somente pecar. Somente a graça divina irá libertar esta vontade cativa, capacitando-a a responder favoravelmente à oferta da salvação feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Palavras de um pastor assembleano, Carlos Kleber Maia. Ele diz que a depravação total fez com que o homem perdesse o seu livre-arbítrio. Então, queridos, a depravação total é uma doutrina, né, que até mesmo Armínio a ensinava. Mas Armínio entra em choque depois com a própria palavra de Deus quando vai tratar da questão da predestinação e da eleição. Agora, o que acontece é o seguinte, a depravação total, ela é uma doutrina que não existe possibilidade, então, para o homem chegar-se a Deus, conforme está escrito aqui na lição, na página 51. Tá? Por quê? Porque o homem não tem essa liberdade. Diz o Salmo 51, verso 5, eis que iniquidade fui formado, e em pecado estabeleceu-se a minha mãe. Romanos, capítulo 5, versículo 18 e 19, está escrito o seguinte, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores. Assim pela obediência de que muitos serão feitos justos. Então, nós vemos desde Gênesis a depravação total sendo explicada na Bíblia Sagrada. Você pega Gênesis capítulo 6, verso 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos e do seu coração era só má continuamente. Ou seja, no homem não existe bondade alguma. Segundo as Escrituras Sagradas, o homem é mau, o seu coração é perverso. Não existe no homem bondade pelo qual Deus possa olhar para você e o aceitá-lo. Tá? Deus olha para você, vou aceitar isso aqui porque ele tem um coração bom, porque essa aqui é boa. Não, meus queridos. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, unicamente pela graça e não pelas obras, para que o homem não se glorie. Ou seja, você não pode se gloriar absolutamente de nada, porque as suas obras são como trapos de imundícia. Não existe na palavra de Deus qualquer respaldo em que Deus olhou num futuro lá e olhou aqueles que iam aceitar e escolheu essas pessoas. Não, porque aí já não seria graça, seria merecimento. Você fere totalmente a graça.
É por isso que a palavra de Deus nos mostra em Isaías capítulo 64, verso 6, mas todos nós somos como imundo. É a Bíblia que está dizendo. Mas todos nós somos como imundo e todas nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Isaías capítulo 64, verso 6. Então nós não podemos negar as escrituras sagradas, ok? Como é feito aqui nessa lição número 7 da EBD, da Assembleia de Deus desse trimestre, né? Do primeiro trimestre de 2020. Aliás, se você for perceber a declaração de fé das Assembleias de Deus contradiz totalmente, vai totalmente contrário ao que está escrito aqui nessa lição. Se você abrir, por exemplo, a página 100, olha só o que está escrito aqui, vamos ver o que está escrito na página 100 da declaração de fé das Assembleias de Deus. A corrupção total do gênero humano. Diz o seguinte, a queda no Éden arruinou toda a humanidade tão profundamente que transmitiu a todos os seres humanos a tendência ou inclinação para o pecado. Não somente isto, contaminou toda a humanidade. A Bíblia diz, não há um justo sequer. Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz aqui também, usando a Bíblia Sagrada, que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. A natureza moral foi corrompida e o coração humano tornou-se enganoso e perverso. Todas as pessoas estão mortas em ofensas e pecados e, portanto, são inimigas de Deus e escravas do pecado. A corrupção do gênero humano atingiu o homem em toda a sua composição, corpo, alma e espírito, conforme lemos em Isaías, capítulo 1, versos 5 e 6. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Isso prejudicou no homem todas as suas faculdades, quais sejam intelecto, emoção, vontade, consciência, razão e liberdade. Portanto, o homem por si mesmo não consegue voltar-se para Deus sem o auxílio da graça divina. Ou seja, tanto a lição 4 como a lição 7 não se fala uma vez sequer sobre a graça. Sobre a graça. Então, fala sobre o humanismo, sobre o homem conquistando a sua salvação, o que vai contra frontalmente as escrituras sagradas, né? Quando o Evangelho, conforme escreveu São João, diz no Evangelho, capítulo 6, versículo 44, que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. É o que está escrito em João 6 e 44. Ninguém pode ir a Jesus Cristo se o Pai que me enviou não o trouxer. Escritura sagrada. Se você acredita na Bíblia ou não, aí você que decide. Mas o que está escrito na Bíblia Sagrada é que ninguém pode chegar ao Pai. E a própria declaração de fé da Assembleia de Deus contradiz, aliás, essa lição contradiz, né, a declaração de fé das Assembleias de Deus. Não existe possibilidade de o ser humano chegar-se a Deus, ok? Então, você vê aqui também na declaração de fé das Assembleias de Deus, no tópico 5, falando sobre as consequências da queda. E você pode ler aí, na página 100, você vai perceber que vai totalmente contra o que é expressado aqui nessa lição das Assembleias de Deus. Tanto é que na página 113 está dizendo o seguinte, sobre a graça de Deus. Cremos que todos os homens e mulheres foram atingidos pelo pecado a tal ponto que, embora tenham sido feitos à imagem de Deus, não podem, por si mesmo, chegar-se a Deus.
Vamos ler novamente? Vamos ver o que está escrito aqui? Cremos que todos os homens e mulheres foram atingidos pelo pecado, a tal ponto que, embora tenham sido feitos à imagem de Deus, não podem, por si mesmos, chegar-se a Deus. Então, essa lição número 7, ela contradiz totalmente a declaração de fé das Assembleias de Deus. Mas o problema, meus queridos, é um pouco mais acentuado. Porque, veja, existe algo que é uma heresia, chamado semi-pelagianismo. Tá? E o porta-voz desta heresia, do semi-pelagianismo, chama-se João Cassiano, tá? Que era um abade do mosteiro de Masília. Bem, ele é tão identificado com o semi-pelagianismo que alguns chegam a chamar essa heresia de cassianismo. Então, embora Cassiano tenha estudado os decretos de Deus, não entendeu os decretos de Deus como a maioria das pessoas de nosso século, desses canais de YouTube, não entendem os decretos de Deus. Eles querem acusar o monergismo de certas coisas que não se pode acusar, simplesmente porque eles não entendem, assim como Cassiano não entendeu os decretos de Deus. Tá? Então, a sua principal preocupação de Cassiano era salvaguardar a universidade, né? Vamos dizer assim, a universalidade, vamos dizer assim, da graça de Deus, tá? E a responsabilidade moral e real do homem caído. Então, nós vemos algumas declarações de Cassiano, né? Veja bem o que ele diz, né? Ele diz que as concepções de Agostinho são novas e representam um afastamento dos ensinos dos pais da igreja, especialmente de Tertuliano, Ambrósio, Jerônimo, né? O próprio Cassiano foi um aluno de Crisóstomo. Tá? Então ele faz essa acusação, que é infundada. Ele também diz que o ensino de Agostinho, que Agostinho descobriu pelas escrituras a predestinação e a eleição, e por mais que nós venhamos a tentar negar essas doutrinas, quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo, sabe o quê? Que eu sou melhor do que Deus, que eu tinha um plano melhor do que Deus errou, que Deus não pode ser assim, que Deus ele fez um trabalho meia boca, ou seja, tem que ter aí um trabalhar aí do livre-arbítrio, da graça preveniente, para poder ajustar as escrituras à minha mentalidade, certo? Iluminista. Então, veja, ele ensina que o ensino de Agostinho sobre a predestinação mutila a força da pregação, tá? A reprovação é a energia moral, imerge nos homens no desespero. É lógico, Cassiano tinha uma mente carnal, então ele poderia, logicamente, nunca aceitar a predestinação, conforme é expressada em todo o Novo Testamento, principalmente lá em Romanos capítulo 9. A gente tem que dar uma roupagem em Romanos 9, uma roupagem liberal. Olha, não é bem isso que o texto está dizendo. Tentando salvaguardar Deus, né? Mas não tem nada a ver isso. Então, também diz Cassiano, embora a graça de Deus seja necessária para a salvação e assista à vontade humana no fazer o bem, é o homem, e não Deus, quem deseja o que é bom. Ou seja, Deus deseja salvar todas as pessoas e a propiciação da expiação de Cristo está disponível a todas as pessoas. Tá? E Cassiano ainda associa a predestinação também à presciência divina. O mesmo erro que foi apresentado por Jacó Arminius. Tá? Então, outro ensino de Cassiano. Não há um número definido de pessoas a serem eleitas ou rejeitadas, negando totalmente a eleição e a predestinação. Então, Cassiano diz o seguinte, desde que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, porém, nem todos os homens são salvos. É o mesmo ensino de Jacó Arminius, ok? Então, veja bem, há muita confusão sobre o debate entre o monergismo e o sinergismo, tá? Quando o agostinianismo, tá, é definido como monergismo,
devemos nos lembrar de que é ele, o monergismo, com relação ao começo da salvação, não tem relação a todo o processo. O agostinianismo não rejeita todo o sinergismo, certo? Mas rejeita o sinergismo, que é todo sinergismo. Ou seja, nós afirmarmos que no fim é o homem que escolhe a salvação, é você aceitar o sinergismo, que é todo sinergismo. E esse sinergismo herético é o que Agostinho rejeitou. Nós temos liberdade, certo? Nós temos decisões, tomamos decisões. O homem não é um robô, o homem não é um androide. Entretanto, você não tem o livre-arbítrio, meu querido. Só Deus tem o livre-arbítrio, tá bom? Então, o semipelagianismo, ele venceu alguns sínodos, tá? Ele venceu na Gália, certo? Através do sínodo de Arles, em 471. Em Lyon, em 475. Praticamente, enquanto isso, o monergismo foi sendo atenuado pelos sucessores de Agostinho. Vamos dar uma adaptação, vamos fazer aí a fórmula de concórdia, né? Os luteranos, vamos fazer aí os 5 pontos do arminianismo, vamos dando uma amenizada nesse monergismo aí, que é rígido, esse monergismo que é antibíblico. Mas acontece, meus irmãos, é que a gente tem que se sujeitar às Escrituras, e não as Escrituras tem que se adaptar ao meu intelecto, à minha mente, tá bom? Ficou um vai e vem nos sínodos, concernente aos sínodos católicos, concernente a essa questão do semipelagianismo. Eu tenho aqui uma lista que diz o seguinte, que o sínodo de Milene, sínodo dos católicos, ok? Sínodo de Milene, em 416, condenou o pelagianismo, certo? Aí você tem também o sínodo de Arles, em 473, diz que condenou a doutrina da predestinação em defesa do semipelagianismo. Aí você tem o sínodo de Leão, condenou a doutrina da predestinação, olha que interessante, condenou a doutrina da predestinação e saiu em defesa do semipelagianismo. Isso aqui você encontra no livro da editora Reflexão, A Gênese da Predestinação e História da Teologia Cristã. Então, sou eu que estou dizendo. Tá? Então, qual que é o problema que nós chegamos no final em toda essa história? O problema central é o seguinte. Você pega, por exemplo, este livro aqui, tá? Sola Gratia, que eu inclusive recomendo para todos aqueles que querem conhecer a história do livre-arbítrio na história da Igreja Cristã, certo? Do saudoso C.R. Sproul, né, apologista. Então, ele diz aqui o seguinte, olha só, na página 70, na página 69 e na página 70, diz o seguinte, olha, com a queda, o livre-arbítrio foi tão enfraquecido que sem a graça preveniente, ninguém pode amar a Deus, crer nele ou fazer bem ao nome de Deus. Muito bem. Isso aí são declarações do sínodo de Orange, um sínodo católico. Então, nós vemos aqui que está escrito o seguinte, com a queda, o livre-arbítrio foi tão enfraquecido que sem a graça preveniente, ninguém pode amar a Deus, crer nele ou fazer bem o nome de Deus. Sínodo católico. Aí você pega a crença atual arminiana, é igual. É igual. Ou seja, sem a graça preveniente, o homem não tem como chegar-se a Deus. Não é isso que nós encontramos na situação deste sínodo católico? Mas você vai encontrar essas declarações em livros arminianos atuais. Arminianismo puro e simples. O que diz aqui o pastor Jamierson de Oliveira? Vamos ver, dar uma olhada que está escrito aqui. Muito bem. Arminianos, de um modo geral, conforme o primeiro capítulo de Efésios,
creem que Deus elegeu, enfim, a igreja para ser santa e irrepreensível. Bem como também creem que a graça preveniente opera no livre-arbítrio, dando-lhe condições espirituais e intelectuais suficientes para aceitar ou rejeitar o evangelho após compreendê-lo. Romanos 8:30. O que você precisa, então, para ser salvo? Você precisa, primeiro, da graça de Deus. Segundo, você precisa da fé. E terceiro, você precisa dessa graça preveniente. Acontece que, onde nós encontramos a graça preveniente no Novo Testamento? Aonde nós encontramos o livre-arbítrio no Novo Testamento? A questão é essa. Nós estamos tentando arrumar um jeito para que o homem venha a ser salvo e você não venha ofender a santidade de Deus. Acontece que a Bíblia é bem clara quando ela fala que ela elege indivíduos, pessoas individualmente. Assim como eu li para vocês no início, Isaías capítulo 49, verso 1. A pessoa é chamada por Deus desde o ventre materno, sem ter feito o bem ou o mal. Ok? Então o que acontece? Existe uma diferença nisso daí. No final, se nós quisermos explicarmos as coisas como Cassiano, que era um herege, nós vamos cair fora das escrituras sagradas. Se nós quisermos explicar conforme os teólogos arminianos modernos, e quisermos explicar como Armínio sobre a questão de graça preveniente, nós vamos entrar no mesmo problema. Ou seja, no final, quando o seu arbítrio é aberto, você decide entre sim ou não. Então, na verdade, essa decisão não está em Deus. Afinal, está no homem. E isso é uma teologia humanista. Queira você admitir ou não. Então, quando você pega essas lições aqui, elas são consequências de uma deturpação da palavra de Deus. De uma forma ou de outra forma. De uma forma, através do seu livre-arbítrio, ou de outra forma, através da graça preveniente, que no final das contas, o porquê que Deus abre o arbítrio de algumas pessoas, né? E essas pessoas optam por sim, e abre o arbítrio de outras através da graça preveniente, e essas pessoas optam por não. No final das contas, cai na mesma vala comum, o livre-arbítrio, só que de uma forma adaptável. Então nós temos que ter muito cuidado com esses tipos de ensinos modernos que tentam de todas as formas deturpar Romanos capítulo 9 e todo o Novo Testamento. Quando Paulo diz que Deus não é injusto quando escolhe alguns e reprova outros. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso, ele rege o universo e não adianta que eu, ser humano, queira tirar ele do trono. É ele que manda, é ele que é o dono da empresa, é ele que dá as cartas. Então, a Bíblia diz que não existe injustiça em Deus. Não vamos tentar agora justificar a Deus com as nossas teologias. Vamos simplesmente nos sujeitar às Escrituras Sagradas e verificar o que diz o Novo Testamento grego cristão. Sem tendências calvinistas ou arminianas. Veja o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que Deus é soberano. Deus abençoe sua vida. Até um próximo vídeo. E se você gostou, deixe aí seus comentários. E até o próximo ensino. Fique na paz. Deus abençoe grandemente.